A sala cheira a cera de abelha e pergaminho úmido. 3 escribas acocorados sobre mesas baixas transcrevem cada palavra, cada gemido, cada súplica. Um notário episcopal verifica os selos, confirma a presença das testemunhas exigidas pelo protocolo. 2 clérigos, um representante do bispo, um médico. Na parede de pedra calcária, um nicho guarda o livro de registros, capa de couro castanho, fecho de bronze, páginas numeradas. Tudo precisa ser documentado. Tudo tem taxa. A vela goteja sobre o braseiro. O ferro aquece. O procedimento começa pontualmente às vésperas, conforme estipulado no Foral Diocesano de 1238. Não é caos, é um sistema. Um mecanismo jurídico canônico que transforma misericórdia declarada em método, sofrimento em prova documental, clemência em rotina contabilizada. Os registros não mentem, salvaram-se almas, arrecadaram-se custas, manteve-se a ordem. O resto é apenas tinta e cera. Você teria assinado o documento sem ler, trocando a fogueira pública por isso? Deixe sua opinião e seguimos com a história. Para entender como a Igreja medieval construiu uma das burocracias mais sofisticadas da história europeia. Não apenas de fé, mas de controle, documentação e receita, precisamos voltar ao século XIII, quando o papado enfrentava sua maior ameaça interna desde o arianismo. Heresias que se espalhavam mais rápido que a capacidade de resposta das dioceses descentralizadas. O que começou como preocupação teológica transformou-se rapidamente em problema administrativo, depois fiscal, depois arquitetônico. Era preciso não apenas identificar hereges, mas processá-los, julgá-los, puni-los e, crucialmente, documentar cada etapa. A salvação das almas exigia papelada. A ortodoxia precisava de recibos. E toda essa máquina, tribunais, escribas, carcereiros, médicos, confessores, precisava ser financiada. O que será revelado aqui não é apenas crueldade, mas engenharia institucional, como a Igreja transformou penitência em protocolo, sofrimento em prova, jurídica e misericórdia em monopólio burocrático. A esperança inicial era genuína. Quando dominicanos e franciscanos começaram a pregar contra cátaros e valdenses no sul da França, o objetivo declarado era persuasão, conversão pelo exemplo e pela palavra. Os primeiros debates públicos em Toulouse, Albi e Carcassonne atraíam multidões, teólogos preparados, populações curiosas, mercadores que fechavam as oficinas para ouvir. Mas persuasão é lenta. E heresia, segundo a lógica episcopal da época, crescia como erva daninha. Cada dia de demora permitia que mais almas fossem contaminadas, mais famílias abandonassem os sacramentos, mais dízimos deixassem de fluir para os cofres diocesanos. A virada veio em 1233, com a bula papal que estabeleceu procedimentos formais para inquirir, julgar e sentenciar suspeitos de heresia. Não foi apenas autorização para agir, foi um manual operacional. Quantos juízes por tribunal, quantas testemunhas necessárias, quanto tempo de prisão preventiva, quais penas para reincidentes, como dividir bens confiscados entre igreja e coroa. O documento tinha 47 cláusulas. A 13ª tratava de métodos aceitos para estimular a memória e abrandar a obstinação. Era linguagem técnica, significava tortura. Do concílio ao calabouço, o caminho foi surpreendentemente curto. Bispos precisavam de espaço, celas, salas de inquirição, arquivos. Catedrais foram reformadas, porões ampliados, paredes reforçadas, janelas estreitadas. Em Toulouse, o bispo contratou um mestre pedreiro de Narbonne que já havia trabalhado em prisões reais. O orçamento incluía ferro forjado, ganchos de
Parede, correntes com argolas ajustáveis. Cada item tinha preço tabelado, cada serviço era registrado no livro caixa episcopal. Um ferreiro local forneceu a primeira encomenda: 6 cadeiras de estrutura metálica, assento perfurado, braços articulados. O desenho não era original. Adaptava técnicas usadas em interrogatórios militares durante as cruzadas, mas com uma inovação fundamental: aquecimento. Indireto, prolongado, controlável. Brasas sob a estrutura, não chamas diretas. A diferença era crucial. Permitia duração, modulação, interrupção e retomada. Transformava um instrumento de execução rápida em ferramenta de inquirição demorada. O ferreiro cobrou 85 libras tornesas pela encomenda completa, mais 16 libras por manutenção anual. A fatura foi arquivada. Tudo era arquivado. O protocolo desenvolvido em Toulouse tornou-se modelo. Antes do procedimento, exame médico obrigatório. Não por compaixão, mas por pragmatismo jurídico. Uma morte durante interrogatório invalidava a confissão e criava mártires. O médico determinava a duração máxima, intervalos obrigatórios, quantidade de água permitida. Depois vinha o notário, que lia em latim os artigos da acusação e as perguntas formuladas pelo inquisidor. O acusado jurava dizer a verdade. Só então começava o que os documentos chamavam de questão, uma palavra neutra, burocrática, que camuflava o método. Escribas transcreviam tudo: respostas, silêncios, gritos registrados como gêmitos ou clamor, confissões anotadas palavra por palavra. Cada sessão gerava de 3 a 8 páginas de pergaminho, arquivadas em maços lacrados com cera episcopal. O arquivo de Toulouse guardava, em 1310, mais de 2.000 processos completos. Pesava toneladas, ocupava 3 salas. Empregava 6 arquivistas permanentes. A burocracia do sofrimento era também logística, armazenamento, classificação. Os registros não mentem. Cada grito tinha data, hora e testemunhas. Cada confissão virava prova. Cada prova alimentava o arquivo. E o arquivo justificava o sistema. A cumplicidade não era apenas da hierarquia eclesiástica. Nobreza local rapidamente percebeu a oportunidade. Bens de hereges condenados eram confiscados e divididos. 1/3 para o bispo, 1/3 para a coroa, 1/3 para o denunciante. Famílias rivais acusavam-se mutuamente, usando tribunais eclesiásticos como arma em disputas de herança, fronteiras e precedência. Mercadores viram outro ângulo. Hereges condenados perdiam direitos contratuais, dívidas eram canceladas, propriedades leiloadas abaixo do valor. Em Carcassonne, um consórcio de comerciantes têxteis comprou por preço irrisório 17 oficinas confiscadas, consolidando o monopólio sobre tingimento de lã. O bispo local recebeu donativo voluntário de 100 libras. O notário que certificou as vendas recebeu comissão de 3%. Escribas cobravam por cópia autenticada de cada sentença. Carcereiros recebiam salário fixo mais taxa por prisioneiro. 2 denários por dia para alimentação básica, 6 denários se a família quisesse enviar comida melhor. Médicos visitavam as celas mensalmente, cobrando consulta. Confessores ouviam arrependimentos semanais, recebendo estipêndio diocesano. Até padeiros e açougueiros participavam, fornecendo rações contratadas para as prisões episcopais. O sistema não funcionava apesar da cumplicidade, funcionava por causa dela. Era máquina azeitada por interesse, cada engrenagem lubrificada por moedas contadas, pesadas e registradas. O ritual judicial tinha liturgia própria. Julgamentos aconteciam em dias fixos, geralmente domingos, após missa solene, no pátio da catedral ou praça adjacente. O bispo presidia, ladeado por cônegos e representantes do cabido. Um arauto lia as sentenças em voz alta, começando pelas mais leves.
penitências públicas, jejuns, peregrinações e terminando com as graves, prisão perpétua, entrega ao braço secular para execução. A multidão assistia em silêncio obrigatório. Guardas posicionados em intervalos regulares garantiam ordem. Cada sentença era seguida de fórmula fixa em latim, depois traduzida para o vulgar. Condenados à prisão, recebiam um hábito cinzento marcado com cruz amarela nas costas, sinal visível, permanente, que os identificaria pelo resto da vida, caso fossem libertados. O simbolismo era calculado. Misericórdia, pouparam da morte; justiça, punição pública; pedagogia, exemplo para outros. Mas havia cálculo mais sutil. Prisioneiros perpétuos eram mão de obra. Em Narbonne, cátaros condenados trabalhavam na ampliação do palácio episcopal, carregando pedras, cavando fundações, construindo sua própria prisão. Em Béziers, teciam pano grosso vendido pela diocese para financiar o próprio encarceramento. A penitência tornava-se autofinanciável. Os registros não mentem. Entre 1240 e 1320, as prisões episcopais do Languedoc geraram receita líquida de 3.000 libras, depois de descontados custos com guardas, alimentação e manutenção. O arrependimento tinha valor de mercado. Conventos femininos desenvolveram variações próprias. No convento de Santa Úrsula, próximo à Colônia, a Madre Superiora Gertrudes von Strasbourg mantinha um regime de ferro, literalmente. Todas as decisões eram registradas em livro de capa metálica, trancado à chave, guardado em arca com 3 fechaduras. Uma chave com a abadesa, outra com a priora, terceira com a tesoureira. Cada página tinha margem para anotações: nome da freira, transgressão, pena aplicada, duração, observações sobre saúde e comportamento. A linguagem era clínica. Irmã Matilde, tibieza no couro, 7 dias de jejum moderado, água e hóstias, supervisão da enfermeira mor. O termo jejum moderado era definido no estatuto interno. Pão comum em forma de hóstia não consagrada. Crueldade teológica disfarçada de clemência, pois lembrava às freiras o sacramento negado enquanto permanecessem em falta. A enfermeira mor verificava pulso e língua diariamente, anotando sinais de fraqueza extrema. Quando uma freira desmaiava, era retirada, alimentada lentamente com caldo de cevada até recuperar força mínima, depois transferida para hospital monástico em região distante, Munique, Frankfurt, às vezes Bremen. A transferência constava em registros como mudança por motivos de saúde. De fato, muitas nunca mais apareciam nos documentos conventuais, desapareciam do arquivo logo da história. Santa Úrsula manteve reputação impecável por gerações. Bispos elogiavam a disciplina, famílias nobres enviavam filhas, doações acumulavam-se. O livro de ferro guardava verdades que ninguém fora do convento precisava saber. E a tesoureira anotava a cada trimestre que os custos com enfermaria haviam diminuído. Menos freiras doentes significava economia com médicos. Remédios, alimentação especial. A penitência era também gestão eficiente. Quando os reis católicos unificaram os reinos de Castela e Aragão, unificaram também a Inquisição, criando pela primeira vez um tribunal diretamente subordinado à coroa, não ao papado. A diferença era fundamental, mudava a natureza do controle, a direção do fluxo de receitas, a lógica da operação. Em Aragão, inquisidores reais instalaram-se em Saragoça com um orçamento próprio, quadro fixo de funcionários, tabela salarial codificada. Um torturador-chefe, ofício real com carta patente, salário mensal de 12 florins de ouro, mais gratificações por serviços extraordinários. Supervisionava 2 assistentes e mantinha inventário de equipamentos: correntes, cordas, pesos, cunhas de madeira, martelos de cabo curto.
Cada item tinha número de registro gravado a ferro. Cada uso era anotado em livro próprio. Data, processo, duração, resultado. A linguagem era asséptica, aplicação de método ordinário, extração de confissão voluntária, sessão de estimulação da memória. Nunca tortura, palavra que não aparecia nos documentos oficiais. O eufemismo não era hipocrisia simples, era necessidade jurídica, pois tratados entre reinos cristãos proibiam tortura de correligionários sem causas gravíssimas, mas permitiam questões lícitas em casos de heresia, traição ou crime de lesa majestade. Bastava enquadrar corretamente. Notários especializaram-se nessa redação. Frases em latim que diziam tudo sem dizer nada, cumprindo a letra da lei enquanto violavam o espírito. E funcionava. Quando famílias conversas apelavam a tribunais civis ou à própria coroa, os processos inquisitoriais eram considerados corretos em forma, logo válidos em conteúdo. A burocracia protegia a brutalidade. O protocolo blindava o procedimento. O êxodo foi silencioso, mas sistemático. Entre 1485 e 1510, mais de 40 mil conversos deixaram Aragão, Valência e Catalunha. Não houve decreto de expulsão, apenas pressão constante, medo acumulado, certeza de que permanecer era convidar o desastre. Famílias vendiam propriedades às pressas, geralmente por metade do valor real. Compradores, nobres locais, mercadores cristãos velhos, até oficiais da própria Inquisição, sabiam da urgência e negociavam sem piedade. Tabeliães certificavam vendas legalmente impecáveis, contrato em 3 vias, assinaturas testemunhadas, pagamento registrado. Ninguém poderia contestar depois. As sinagogas abandonadas foram leiloadas pela coroa. Algumas viraram armazéns de grãos, outras depósitos de armas. 3 em Barcelona foram desmontadas pedra por pedra e os materiais vendidos para a construção de muralhas. A receita, 12 mil florins apenas em Barcelona, foi dividida entre tesouro real e despesas da Inquisição. Os bairros esvaziaram. Ruas inteiras, onde antes se ouvia ladino e hebraico, ficaram silenciosas. Depois foram repovoadas por colonos cristãos velhos, atraídos por isenções fiscais. Em uma geração, a geografia urbana foi reescrita. E os registros, contratos, inventários, certidões de venda, provavam que tudo acontecera legalmente. Os documentos não mentem. Cada transferência de propriedade seguiu a lei. Cada deslocamento foi voluntário. Cada silêncio foi escolha. A violência estava no sistema, não nos papéis. Em Avignon, o Palácio Papal funcionava como centro administrativo de uma igreja que governava territórios, cobrava impostos, mantinha exércitos, negociava tratados. Papas do século XIV eram príncipes temporais, tanto quanto líderes espirituais, e o palácio refletia essa dualidade: capela magnífica e sala de banho. Audiências, arquivo de bulas e tesouraria fortificada, aposentos cardenalícios e prisão no subsolo. Clérigos acusados de simonia, venda de cargos eclesiásticos, prática tecnicamente proibida, mas amplamente tolerada, enfrentavam um tribunal especial, presidido por cardeais auditores. A pena variava conforme a gravidade. Multas para casos menores, suspensão temporária para intermediários e para os mais graves. Humilhação pública ritualizada. O procedimento acontecia no pátio interno do palácio, visível das janelas dos aposentos cardenalícios, mas invisível da praça externa. O condenado era amarrado à estrutura de madeira que girava lentamente, puxada por guardas suíços usando cordas calibradas para a velocidade constante. Cada volta durava exatamente 2 minutos, tempo suficiente para desorientação severa sem risco de morte.
O número de voltas correspondia simbolicamente aos anos de serviço irregular do clérigo, ou ao número de cargos que vendeu, ou a décadas de orações que deveria ter rezado. A lógica variava, mas o método não. E a audiência importava. Cardeais observavam das janelas, avaliando não apenas a punição do culpado, mas a reação dos presentes. Lealdades eram testadas, alianças eram confirmadas ou quebradas. O espetáculo era pedagógico para todos. Depois vinha a consequência prática: rebaixamento. Bispos voltavam a párocos, arcebispos a simples monges, cônegos a curas rurais em vilarejos remotos. Dioceses ricas eram redistribuídas entre famílias cardenalícias leais, geralmente francesas, na época do Papado de Avignon. O sistema punia e recompensava simultaneamente. A roda girava, carreiras terminavam, outras começavam. E tudo era registrado: atas do tribunal, decretos de transferência, cartas patentes dos novos bispos, inventários dos bens diocesanos redistribuídos. A cera guardava o que o ferro impunha. Na abadia de Cluny, coração da reforma beneditina, o silêncio era lei primeira. Não apenas ausência de fala, silêncio total, absoluto, quebrado apenas pelos cantos litúrgicos e leituras refectoriais. Monges comunicavam-se por sinais codificados. 63 gestos diferentes para objetos, ações e necessidades cotidianas. Quem quebrava o silêncio recebia penitência pública, prostração no refeitório, jejum, trabalho extra. Mas reincidentes enfrentavam algo mais severo, algo que nunca entrou na regra escrita, mas era transmitido oralmente entre abades, de geração em geração. Médicos monásticos, cada grande abadia tinha enfermaria própria, com boticário e sangrador. Realizavam o procedimento. Linha de linho encerada, agulha de bronze, pontos dados nos lábios com técnica aprendida em hospitais de peregrinos. Pequeno orifício no canto da boca permitia beber caldo de cevada ralinho. Ungüentos de mel e bardana preveniam infecção. O monge voltava ao coro, ao claustro, à biblioteca, ao campo, continuava sua vida regular, mas com boca costurada. Durante semanas, às vezes meses, até que Abade decidisse remover os pontos. As cicatrizes ficavam, linhas verticais ao redor da boca, visíveis de perto. E essas cicatrizes marcavam para sempre. Um monge assim marcado nunca seria escolhido para pregar, ensinar noviços, representar a abadia em capítulos gerais ou conselhos episcopais. Ficava confinado a trabalhos silenciosos: copista, jardineiro, cozinheiro, enfermeiro. O silêncio inicial, quebrado em minutos, tornava-se silêncio perpétuo. E Cluny mantinha a reputação. Doações fluíam de reis francos, condes da Borgonha, duques da Aquitânia. A disciplina impecável atraía vocações, propriedades, privilégios papais. O preço era pago nas enfermarias, longe dos olhos dos benfeitores. Os registros não mentem. Cluny prosperou por séculos. O custo não aparecia nos livros caixa. Em cidades episcopais alemãs, autoridades desenvolveram um método que combinava punição, espetáculo e pedagogia urbana. Jaulas de ferro suspensas em torres de igrejas. O ferreiro municipal de Münster, em 1520, recebeu encomenda detalhada: 3 jaulas, estrutura de barras verticais e horizontais, dimensões internas de 120 centímetros de altura por 50 de largura e profundidade, estreitas demais para sentar confortavelmente, baixas demais para ficar de pé. Cada jaula pesava 80 quilos. Tinha gancho superior para suspensão em corrente forjada, porta lateral com fechadura dupla, fundo de grade que permitia que dejetos caíssem diretamente para baixo. O custo: 35 florins por jaula, mais 5 florins anuais por manutenção de correntes e fechos.
A Câmara Municipal aprovou o orçamento sem discussão. A Torre de São Lamberto, 52 metros de altura, visível de qualquer ponto da cidade, recebeu instalação de vigas transversais no nível superior. O método: hereges condenados eram trancados vivos nas jaulas, içados por roldanas e deixados suspensos. Morte por exposição, frio, calor, chuva, vento, fome, sede. Durava dias, às vezes semanas, dependendo da estação e da constituição física do condenado. O sino da igreja dobrava a cada hora, dia e noite, lembrando a população. Crianças cresciam, vendo as silhuetas balançando contra o céu. Comerciantes aprendiam a não estender barracas sob a torre. Dejetos, sangue, pedaços de roupa caíam sem aviso. E as jaulas permaneciam depois da morte, com ossos dentro, até se decomporem completamente. Mais 6 meses, 1 ano. Então eram baixadas, limpas sumariamente e ficavam prontas para o próximo uso. O sistema era eficiente. 3 jaulas permitiam rotação contínua. Sempre havia pelo menos uma ocupada, mensagem permanente de ordem restaurada. E outras cidades copiaram. Bremen, Osnabrück, Paderborn encomendaram jaulas idênticas aos seus ferreiros. Planos circularam entre câmaras municipais, conselhos episcopais, capítulos catedrais. A paisagem urbana do norte alemão encheu-se de ferro pendente. Münster tornou-se sinônimo de ortodoxia recuperada. Bispos de dioceses vizinhas visitavam para admirar o método. E os registros financeiros mostravam precisão. Custo por execução, 15 florins. Guarda, carrasco, padre, notário. Receita de bens confiscados, 12. Condenado, variável, mas geralmente superior a 50 florins. Saldo líquido positivo. A ordem era rentável. No auge das caças às bruxas, Bamberg desenvolveu sua variação. O príncipe-bispo Johann Georg II Fuchs von Dornheim, entre 1623 e 1633, supervisionou construção de uma Casa das Bruxas, edifício dedicado exclusivamente a interrogatórios e detenção de acusadas de bruxaria. O projeto arquitetônico incluía celas individuais, sala de inquirição com mesa fixa e bancos para notários, e um batistério reformado. O batistério original, localizado no nível inferior da catedral, foi ampliado. Tanque de pedra com 1,5 metros de profundidade, água corrente, trazida por canalização especial, degraus de descida em 3 lados, iluminação por tochas fixas. A água, tecnicamente batismal, era mantida gelada, alimentada por nascente de montanha canalizada. O procedimento: a acusada era submergida repetidamente, segurada por 2 guardas enquanto o padre lia fórmulas em latim. Imersão completa até perda de consciência, resgate, reanimação, nova imersão. A lógica declarada: água batismal purifica, logo força a verdade para fora. A lógica real: método que não deixava marcas visíveis, satisfazia a exigência de questão lícita, sem violar proibições contra tormentos que mutilassem permanentemente. Notários anotavam confissões obtidas, testemunhas eclesiásticas certificavam conformidade processual. Entre 1623 e 1632, 600 mulheres foram processadas em Bamberg. 426 confessaram pactos demoníacos. 350 foram executadas. Os registros paroquiais, nascimentos, casamentos, óbitos, mostram pico súbito de mortes femininas por febre pulmonar e enfermidade súbita no mesmo período. Quando tropas suecas ocuparam Bamberg em 1632, interrompendo operações do tribunal, o batistério foi desativado. Reforma posterior tentou eliminar manchas de umidade permanente no piso de mármore. Não conseguiu. O cheiro de mofo persistiu. A diocese trancou a porta, proibiu batismos noturnos, nunca explicou por quê.
Em 1720, durante visita episcopal ordinária, inspetores anotaram que a sala permanecia fechada por motivos de conservação. Em 1815, durante levantamento arquitetônico napoleônico, engenheiros observaram infiltração inexplicável nas paredes do subsolo. Ninguém reabriu a porta. Os registros sobre o uso original desapareceram do arquivo diocesano, possivelmente destruídos durante a Guerra dos 30 Anos, possivelmente removidos deliberadamente. O que sobrou foi silêncio administrativo, lacuna documental, porta trancada. E o piso úmido, teimoso, que nenhuma reforma conseguiu secar. A rachadura veio de direções inesperadas. Em 1651, o jurista jesuíta Friedrich Spee publicou Cautio Criminalis, tratado que analisava friamente os processos de bruxaria e concluía que eram juridicamente falhos, logicamente circulares, teologicamente duvidosos e praticamente projetados para gerar confissões falsas. Spee não negava a existência de bruxaria, negava que os métodos usados pudessem identificá-la. Sua crítica era técnica, demonstrava que qualquer pessoa submetida aos procedimentos padrões eventualmente confessaria qualquer coisa. E Spee tinha autoridade. Havia acompanhado 200 execuções como confessor, ouvindo últimas palavras de condenadas. O livro foi publicado anonimamente, mas circulou. Príncipes católicos leram, bispos reformadores leram, juristas de tribunais civis leram. A pressão cresceu. Paralelamente, a Guerra dos 30 Anos deslocou prioridades. Tribunais religiosos perderam recursos, pessoal, atenção política. Exércitos ocupantes, suecos protestantes, franceses católicos, mercenários boêmios, não respeitavam jurisdições eclesiásticas locais e, frequentemente, libertavam prisioneiros ou saqueavam arquivos. Em Bamberg, soldados suecos invadiram a Casa das Bruxas em 1632 e libertaram todas as detentas, queimando documentos de processos em andamento. O príncipe-bispo fugiu, nunca retornou. Sucessores preferiram não reativar os tribunais. Em Münster, tropas imperiais removeram as jaulas de São Lamberto em 1648. Não por compaixão, mas porque precisavam do ferro para fundição de canhões. As correntes foram derretidas, as barras transformadas em munição. Apenas décadas depois, em 1660, autoridades municipais restauradas encomendaram novas jaulas e penduraram os corpos dos líderes anabatistas executados, agora apenas ossadas, espetáculo histórico transformado em monumento de ordem. Mas o uso contra hereges vivos nunca foi retomado. A mudança não veio de decreto papal ou reforma teológica. Veio de exaustão administrativa, colapso logístico, realinhamento de prioridades políticas. A máquina não foi desmontada por reforma moral. Foi desativada por irrelevância estratégica. Em regiões onde tribunais perderam ímpeto, a memória popular preencheu o vazio. Famílias de condenados, aquelas que sobreviveram à confiscação de bens, à estigmatização social, ao exílio forçado, mantiveram registros próprios. Cartas escondidas, diários secretos, anotações nas margens de livros de oração, testamentos com cláusulas cifradas. Algumas dessas memórias afloraram séculos depois. Em 1870, durante reforma de uma casa antiga em Toulouse, operários encontraram, sob tábuas do assoalho, uma arca de carvalho contendo 53 cartas escritas entre 1260 e 1320. Eram correspondências de famílias cátaras, registrando vendas forçadas de propriedades, nomes de delatores, descrições de procedimentos de tribunais, destino de parentes. A linguagem era cautelosa. Nenhuma palavra direta contra a igreja ou inquisidores, mas o relato descarnado dos fatos. Datas, valores, nomes,
Sentenças. Historiadores do século XIX ficaram perplexos com a frieza documental. Não eram lamentos emocionais, eram inventários precisos de perdas. Uma carta listava: casa da Rua dos Tecelões, vendida a Arnaud de Montpellier por 60 libras, valor real, 140. Oficina de Tanoaria, vendida a Guilherme, o Vermelho, por 80 libras, valor real, 220. Vinhedo de 3 hectares, vendido ao Cabido Catedral, por 110 libras, valor real, 350. O cálculo era exato. A revolta estava nos números, não nas palavras. Os descendentes haviam documentado o confisco como contadores, não como vítimas chorosas. Entendiam a língua do poder, contabilidade. Outras rachaduras vieram de dentro. Confessores que ouviam condenados nas vésperas de execução começaram a registrar padrões perturbadores. Em Aragão, um dominicano chamado Tomás de Villanova manteve diário privado entre 1530 e 1552, descrevendo suas experiências como confessor de réus entregues ao braço secular. De 187 condenados que confessou, 163 retrataram suas confissões prévias na última hora, alegando que haviam mentido sob coação. Villanova anotava: dizem-me que confessaram o impossível, voar a montanhas distantes, transformar-se em animais, copular com demônios que não têm corpo. Pergunto-lhes por que confessaram. Respondem, porque não suportavam mais. O diário foi descoberto em 1928, em arquivo de convento abandonado. Villanova nunca publicou suas observações. Não era seguro, não era prudente e talvez não soubesse o que fazer com elas, mas registrou. E o registro sobreviveu. Outros confessores tiveram menos sorte. Há referências indiretas a pelo menos 4 clérigos que questionaram procedimentos inquisitoriais e foram afastados de funções, transferidos para mosteiros remotos ou simplesmente desapareceram dos registros diocesanos. A máquina protegia-se, eliminando os dissidentes internos antes que causassem dano sistêmico. A dissolução final foi burocrática. Entre 1650 e 1780, tribunais inquisitoriais gradualmente perderam jurisdição, recursos e relevância. Monarquias absolutistas centralizavam justiça em tribunais civis e queriam controle direto sobre confiscos, impostos e ordem pública. Papado pós-Trento preferia conversão missionária à perseguição judicial. Iluminismo forneceu vocabulário intelectual para a crítica. Voltaire, Beccaria, Montesquieu atacaram tortura judicial em bases racionais, não apenas morais. E as próprias populações estavam exaustas. Gerações de caças às bruxas, purgas de conversos, perseguições de hereges haviam criado clima de suspeição permanente que corrói a confiança social, comércio, estabilidade. Príncipes e bispos perceberam que a máquina custava mais do que rendia, não apenas em moeda, mas em legitimidade. A última execução por heresia na Espanha aconteceu em 1784. Não houve decreto dramático abolindo a Inquisição, apenas cessaram as atividades, tribunais fecharam por falta de casos, funcionários foram realocados, edifícios vendidos ou convertidos para outros usos. O Arquivo Central de Simancas recebeu toneladas de documentos inquisitoriais, processos, confissões, inventários, registros contábeis. Foram catalogados, encaixotados, empilhados em salas fundas, permaneceram fechados até o século XIX. Quando historiadores finalmente os abriram, encontraram não relatos de fanatismo irracional, mas papelada meticulosa de uma burocracia racional, aplicada a fins irracionais. Os registros não mentiam.
Cada passo seguiu protocolos, cada procedimento teve testemunhas, cada confisco respeitou fórmulas legais. A violência estava embutida no sistema, não nas falhas do sistema. Hoje, topônimos guardam memória codificada. Rua dos Queimados, em Lisboa. Praça da Inquisição, em Cartagena. Torre das Bruxas, em dezenas de cidades alemãs. Viajantes passam, fotografam, seguem adiante, sem conhecer a etimologia precisa. Alguns edifícios sobrevivem. O Palácio da Inquisição em Lima, hoje museu, a Casa das Bruxas em Bamberg, demolida no século XIX, mas documentada, em gravuras. As jaulas de Münster, reconstruídas em 1987 como réplicas e penduradas novamente na Torre de São Lamberto, agora vazias, iluminadas à noite, atração turística. Em Toulouse, o prédio que abrigou o Tribunal Episcopal é hoje arquivo municipal. Pesquisadores trabalham em salas onde antes escribas transcreviam. Confissões. As paredes são as mesmas pedras, os nichos preservam forma original. Nada indica função prévia, apenas placas informativas discretas, mencionando uso judicial medieval. Em Carcassonne, a cidadela restaurada por Viollet-le-Duc no século XIX, virou cenário de filmes e destino de excursões escolares. Guias mencionam cercos cátaros, mas raramente o que veio depois. Tribunais, prisões, confiscos sistemáticos. A narrativa turística prefere batalhas a burocracias, heroísmo a papelada. É mais vendável. Arquivos eclesiásticos ainda guardam os documentos. Registro após registro, processo após processo, confissão após confissão. Historiadores passam anos transcrevendo, catalogando, analisando. Encontram padrões. Picos de atividade inquisitorial correlacionam-se com crises políticas, não teológicas. Confiscos aumentam quando tesouros régios estão vazios. Acusações de heresia multiplicam-se em regiões de fronteira disputada. A heresia era real. Pessoas genuinamente contestavam doutrina, recusavam sacramentos, pregavam teologias alternativas. Mas a resposta não foi teológica, foi administrativa, foi fiscal, foi territorial. Construíram uma máquina que transformava dissidência em receita, contestação em controle, heterodoxia em arquitetura de poder. E a máquina funcionou por séculos porque era, a seu modo, perfeita. Autocorretiva, autofinanciável, autolegitimante. Cada confissão justificava o próximo interrogatório. Cada confisco financiava o próximo tribunal. Cada execução desencorajava a próxima heresia. Era círculo fechado, lógica impecável, engrenagem azeitada. O problema não era a falha técnica, era o propósito. Brasões de famílias que lucraram com confiscos ainda pendem em igrejas e palácios. Sobrenomes de inquisidores batizam ruas e praças. Fortunas construídas sobre propriedades arrematadas a preço vil financiaram universidades, hospitais, capelas. O dinheiro lavou-se através de gerações, transações, heranças. Netos de delatores tornaram-se beneméritos. Bisnetos de juízes tornaram-se santos. A memória oficial preservou nomes de bispos reformadores, papas legisladores, reis unificadores. A memória popular lembra bruxas, hereges, mártires. Entre as duas, os registros contam história diferente. De escribas que ganhavam 2 denários por página transcrita, carcereiros que cobravam taxa de alimentação, ferreiros que forneciam correntes a preço de tabela, médicos que certificavam aptidão para interrogatório, notários que autenticavam vendas forçadas, tesoureiros que contabilizavam confiscos, arquivistas que catalogavam processos. Milhares de pessoas, fazendo trabalho regular, cumprindo função designada, recebendo salário justo, seguindo o protocolo estabelecido. Nenhum deles era monstro, todos eles eram engrenagens.
E a máquina produzia sofrimento em escala industrial, documentado em triplicata, carimbado e arquivado. A lição que atravessa os séculos não é sobre crueldade excepcional, é sobre normalidade burocrática. Sobre como sistemas racionais podem servir fins irracionais, sobre como protocolos corretos podem produzir atrocidades metódicas, sobre como papelada impecável pode camuflar violência sistêmica, sobre como cada pessoa envolvida pode alegar apenas cumprir função, seguir ordem, respeitar lei e todas juntas construírem máquina de triturar vidas humanas. A Inquisição não foi aberração, foi excesso de ordem, não foi caos, foi excesso de método, não foi irracionalidade. Foi racionalidade aplicada à premissa falsa com dedicação fanática e competência administrativa. E funcionou durante séculos, precisamente porque era bem organizada, bem financiada, bem documentada. Os piores horrores da história não vêm da desordem, vêm da ordem excessiva, não nascem da ausência de regras. Nascem de regras aplicadas com zelo absoluto, não emergem do caos, emergem da burocracia. A sala ainda cheira a cera de abelha e pergaminho úmido. Os escribas já não estão lá, mas suas mesas permanecem em museus. As cadeiras de ferro foram derretidas há séculos, mas suas descrições sobrevivem em inventários. Os notários morreram, mas suas certidões enchem arquivos. As velas apagaram, mas os registros perduram. E todos eles, objetos, documentos, protocolos, procedimentos, sussurram a mesma lição. A verdadeira crueldade não precisa de monstros. Basta um sistema bem desenhado, pessoas competentes e um objetivo considerado legítimo. O resto é apenas tinta, cera e ferro. Os registros não mentem. E é precisamente por isso que assombram.